Meu irmão, minha irmã, eu quero te conduzir brevemente nessa noite, na exposição bíblica, no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traço que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fique insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti e peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, estamos diante da tua palavra. Que ela fale aos nossos corações nessa noite. Que ela encontre morada e que nós sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus, amém. Talvez você separou o dia de hoje, ou ontem, ou essa semana que se passou, para fazer uma lista de resoluções para o ano de 2024. Alguém fez isso? Alguns fizeram, né? A gente sempre tem esse costume de mudar a rota, traçar novos objetivos, aproveitando a virada de calendário, começar um regime, uma dieta. Ano que vem eu vou firmar na academia. Eu já prometi isso para mim mesmo algumas vezes. Sempre falho. Mas é costume. A gente vê a virada de calendário e enxerga ali uma esperança, uma expectativa para que nossa vida seja mudada, transformada. Nós estamos diante de um salmo que começa num tom tanto quanto melancólico, mas que vai ganhando esperança e expectativa no Senhor, até o ponto que o salmista diz, o que eu espero? E eu quero começar já deixando e lançando uma pergunta para você. O que você espera do ano de 2024? Eu quero, num primeiro momento, te desestimular nas suas listas de resoluções por algo maior, por um bem maior a ser procurado. Não estou dizendo que é errado ou pecado fazer suas listas de resolução, nada disso. Mas eu quero te mostrar uma perspectiva ainda mais profunda da existência nossa diante de Deus. Eu quero que você entre em 2024 pensando nisso. Eu quero que você pense em níveis altos e excelentes de dependência do Senhor como uma regra única para a sua vida. A gente vai aplicar o texto no final dizendo isso. Mas eu quero que você já comece a se perguntar o que você espera para o ano de 2024. Veja que o salmista Davi aqui, nesse contexto de dor, de sofrimento, que os teólogos debatem o que estava acontecendo necessariamente aqui, se era uma dor física, algo que estava agravando na sua carne, ou se era algo de natureza psicológica, emocional, muito provavelmente uma perseguição, ou por Saul, ou por seu filho Absalão. O fato é que Davi começa orando diante de Deus, conhecendo e reconhecendo a sua fragilidade. E essa é uma bela maneira de nós terminarmos o ano de 2023. Reconhecendo diante de Deus
a nossa fragilidade, a nossa pequenez. O fato de que nós, diante da imensidão do Criador, somos pequenos demais. E aí o salmista começa a nos dar uma perspectiva correta de como nós devemos enxergar a nossa vida. E daí eu quero chegar num tema em comum aqui com vocês nessa noite. Um ano de 2024, esse próximo ano, à luz da eternidade. É isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, nesses poucos versos, pensando em como o salmista pensa, como ele se achega diante de Deus e como nós também devemos nos achegar diante de Deus. Como que nós faremos isso juntos, não apenas individualmente, mas como povo de Deus. Veja, o salmista começa nos dizendo aqui de tribulação. E talvez você pense, poxa, pastor, que jeito ruim de terminar o ano com um sermão sobre tribulação. Tinha uma mensagem mais esperançosa, não? Tem sim, meu irmão. Está dentro deste salmo. Eu vou te mostrar. Mas primeiro, para nós enxergarmos a preciosidade de como nós encaixamos a nossa vida, o ano de 2024, todos os nossos projetos, a nossa lista de resolução diante de Deus, eu quero te mostrar qual é a perspectiva correta diante da vida. E eu sei que esse é um período em que muitos sermões aí fora versam sobre prosperidade, sobre alcançar sonhos para o ano que vem. Mas vamos ser honestos. Não é muito melhor, não é muito mais produtivo e bíblico nós sabermos como enfrentar as adversidades da vida? E se acaso elas nos acheguem nesse próximo ano, entendemos como viveremos esses momentos diante de Deus? É muito melhor. Porque, ao contrário do que se pensa, não há promessas extensas de prosperidade para nós vivermos. Nós vivemos em fidelidade diante de Deus. Mas dias maus nos alcançarão. O salmista Davi sabe disso. Você e eu precisamos saber disso para o ano que começa agora. Talvez sejamos alcançados por algo que nos faça doer a alma. Não é o meu desejo, não é o seu desejo. Mas a vida é assim. No mundo quebrado por causa do pecado, faz-se muito bem, como crentes no Senhor Jesus, aprendemos a lidar com todas as situações, especialmente aquelas que angustiam a nossa alma. Mas calma, o salmo vai crescer em esperança e expectativa no Senhor. Veja que as tribulações, elas nos fazem enxergar melhor a vida. É isso que é dito aí dos versos de 1 a 5. De tal modo que é através da adversidade que nós conhecemos o Senhor como socorro presente na nossa vida. Talvez você experimentou isso no ano de 2023, ou tem experimentado durante alguns anos. Eu sei que é um cenário difícil em várias configurações, saúde, falta de emprego, muitas outras questões, familiares. Mas quando nós experimentamos da face do Senhor como Deus que traz o socorro, nós colocamos a nossa vida nos trilhos, na perspectiva correta. Você precisa adentrar 2024 sabendo disso. Que muitas vezes, muitos dos testes, provas, tribulações, nos fazem enxergar melhor a vida. Nos fazem ter essa perspectiva correta. E deixa de lado aquela pergunta que muitas vezes nós carregamos, não querendo carregar, mas carregamos, dizendo, por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor permite isso? Vai se instalando aquele senso de justiça, alguma espécie de mérito dentro do nosso coração, que a gente se achega a Deus dizendo, Senhor, eu não merecia isso. Quando, na verdade, nós não somos merecedores de nada. E por nascença, e por definição teológica, nós nascemos condenados. Mas o salmista diz que nesses momentos, o reconhecimento da fragilidade faz a vida voltar aos trilhos. E é isso que nós precisamos. Eu não estou dizendo aqui que você vai se alegrar nas situações difíceis da vida. E que nem que você vai deixar de se chegar ao seu Deus, ao Deus que nós cremos, inerte às situações. Muitas vezes nós nos chegamos com tons de tristeza na alma quando oramos. É ou não é verdade? Mas ainda assim, devemos orar ao Senhor.
reconhecendo essa pequenez, essa fragilidade e as dificuldades diante da vida, coisas que nos sobrevêm que sequer a gente imaginou que aconteceria conosco. Mas o Senhor nos faz entender que, mediante a sua provisão e o seu socorro, estamos nos aproximando dele. E é por isso que aí no verso 4, o salmista faz um pedido ousado. Ele diz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós não viveremos para sempre, meus irmãos. Nós não temos anos infinitos para viver aqui na terra. E saber disso, como eu gosto de dizer, eu carrego essa frase, sempre que você me escutar, você vai ouvir essa frase uma ou outra vez, isso muda tudo. Porque reconhecendo a fragilidade, entendendo que Deus é o Deus da provisão e do socorro, nós estamos nos aproximando nesse relacionamento com Ele, na perspectiva de que nós nos encontraremos com Ele. Entender o fim dos nossos dias, reconhecer a soma deles e a nossa própria fragilidade, é no final das contas dizer: Senhor, eu estou caminhando rumo a um encontro contigo. É por isso que a nossa vida, ela é do comprimento de alguns palmos da perspectiva da eternidade. Falamos hoje pela manhã sobre o Verbo que se fez carne, Jesus que é eterno. Mas quando nós colocamos a nossa vida na balança da eternidade, o que são 50, 60, 70, 90 ou 100 anos? Nada. É como esse fôlego que é soprado. É por isso que a nossa vida não pode ser uma vida vivida diante de Deus em tons de brincadeira, em tons de não se levar a sério a intimidade, a busca ao Senhor. Mas, pelo contrário, devemos fazer disso o alvo das nossas vidas. Por isso que eu disse no começo que, por um momento, eu vou te desestimular a focar nas suas listas de resolução, embora elas não sejam pecaminosas, para que você pense nisso com mais paixão e ardor do que nos seus próprios sonhos e projetos. É isso, é dessa maneira, é nessa perspectiva que você precisa começar o ano. Daqui a pouquinho. Não há um poder mágico na virada de calendário, não há. Mas é um momento precioso demais para a gente deixar passar em branco, refletindo sobre a eternidade. Então, a primeiro momento aqui nós vemos que as tribulações nos fazem enxergar melhor a vida. E se elas sobrevierem sobre você, meu irmão ou minha irmã, não desperdice. Como diz John Piper, o pastor John Piper. Não desperdice as suas lutas. Não desperdicem as batalhas que virão nesse próximo ano. Mas se entregue ao Senhor inteiro, integralidade, todo o seu ser. Faça isso e você vai avançar em níveis maiores de comunhão com Deus. E é isso que eu e você precisamos. Tanto é que o autor de Eclesiastes, Salomão, ele diz que há mais proveito na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Onde já se viu um negócio desse? Daqui a pouco, a maioria de vocês estarão reunidos com familiares, amigos, festejando. E vem a palavra de Deus numa direção oposta, nos dizendo que há mais senso de realidade onde há luto do que onde há festa. Isso tudo para quê, meus irmãos? O que Salomão está querendo dizer? Está condenando o alegrar-se? Não, muito pelo contrário. Ele está dizendo que de quando em quando nós precisamos ser chacoalhados por esse senso de realidade espiritual. Qual que é o nosso papel aqui no mundo? De onde nós viemos e o que nós vamos fazer aqui na terra e para onde nós vamos? Essas são as perguntas fundamentais que precisam ser respondidas. E muitas vezes nós vamos encontrar ela no sofrimento. Saiba disso. E você vai sofrer da maneira correta. Mas calma. Há esperança. E uma esperança que perpassa, vai além do sofrimento. Porque o apóstolo Paulo diz que a tribulação, ela produz paciência. A paciência, ela produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Que é o que eu e você devemos alcançar. Que deve ser o projeto da nossa vida. Nutrir a esperança nesse relacionamento com Deus para todos os momentos da nossa vida. Para todos os momentos da nossa vida.
É isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Que nós somos transitórios, mas há uma esperança para além do aqui e do agora. Mas ainda nessa tomada e nessa crescente de esperança, Davi nos diz que a vida sem propósito, ela é vaidade. A vida sem propósito é vaidade. É muito interessante como essa dinâmica passa de pai para filho nas Escrituras. É muito interessante como Davi pensa e reflete sobre isso diante de Deus, e isso vira uma teologia de Salomão. É o que ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 1, palavra do pregador. Filho de Davi, vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Qual que é o grande lance do livro de Eclesiastes? Um livro difícil de ser interpretado, né? Quando você lê ali, você encontra uma certa negatividade em relação à vida que você fica perplexo, sem de fato entender muitas vezes qual é a mensagem do texto bíblico. O que Salomão está querendo dizer? Basicamente que uma vida sem propósito é vaidade, é pueril, é algo que passa, que não tem aderência na eternidade. E tudo aquilo que não é eterno, diria C.S. Lewis, é eternamente inútil. Ou seja, a minha vida e a sua vida precisa ser vivida com propósito. É isso que eu desejo para você e para mim nesse ano de 2024. Que nos agarremos ainda mais ao propósito de nossas vidas, de modo que a nossa vida não seja uma vida vivida na vaidade, ou ao relento, ou ao acaso. É isso que o salmista Davi vai dizer aqui no Salmo 39, a partir do verso 5, sobre esse comprimento de alguns palmos, de que, na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Olha que antecipação que Davi está nos dando da vida moderna aqui, não é? Quantos de nós, quantas pessoas à nossa volta correm, amontoam tesouros, produzem e em vão se inquietam. Buscando o sonho máximo de progredir na carreira, de fazer o seu nome, quando no final tudo isso por si só é vaidade. Essa não é uma maneira correta de se viver, meu irmão e minha irmã. Se inquietando, perdendo a noite de sono, querendo ganhar mais, juntar mais. Não é problemático e pecaminoso quando nós fazemos isso para o Senhor, quando nós nos tornamos ou queremos nos tornar melhores para agradar e louvar e bendizer o nosso Deus. Mas quando fazemos isso para nós mesmos, é pura vaidade, é inquietação, é ansiedade que se acumula. Esse é o sentido da palavra que está nos dito aqui como uma sombra, um vapor, um fôlego que passa. Não é a maneira correta para você viver o seu 2024. Mas você precisa entender que a vida do crente no Senhor Jesus é uma vida com propósito. Ela precisa ser vivida com um propósito firme o suficiente para que eu e você estejamos ancorados na esperança que o apóstolo Paulo nos diz. Essa é a primeira pergunta do breve catecismo. Qual que é o fim principal do homem? Qual que é o propósito do homem? E aí nós encontramos o meu e o seu propósito, o nosso propósito juntos. É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, ou para todo sempre. Essa é a finalidade. Esse é o propósito, meu e seu. Eu e você devemos viver a vida de acordo com essa baliza, não de acordo com outras balizas que aparecem no meio do caminho. Porque a gente tem uma triste tendência e mania de se comparar, não é? E depois das redes sociais, então, tudo é comparação. E a gente cria réguas para nós mesmos e para os outros para nos medir, para saber se nós estamos melhor ou pior na vida.
Quando, na verdade, a única baliza que nós precisamos ter é o propósito, se de fato nós estamos vivendo para glorificar a Deus. Todo o resto, por si só, é vaidade, é pueril, é vão, é inquietação. Essa é a conclusão que o Davi chega aqui nos versos de 5 a 6. Deixa eu te lembrar a perguntinha lá do início. O que você espera para o seu ano de 2024? Refletindo à luz da palavra de Deus que nós estamos meditando nessa noite. Para onde você vai direcionar os seus esforços? Para onde você vai balizar a sua vida, calibrar o seu coração? Para onde você vai rumar o seu barco? Deus, através da sua palavra, está nos convidando, meu irmão e minha irmã, nessa noite, a mudarmos a rota. Talvez a direção que nós tomaríamos para o ano que vem é correr mais, se aquietar mais, quando na verdade Ele está dizendo, busque a mim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que gloriosa promessa eu e você temos no Senhor Jesus. Se você for um pouco mais adiante, no Salmo de número 49, Salmo dos filhos de Corá, ainda refletindo sobre a vaidade da vida, sua brevidade, lá no verso 16 nos é dito, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo e a sua glória não acompanhará. E isso vale para não só uma riqueza acumulada, que a gente corre tanto, né, numa vida moderna, mas para outras questões. Uma saúde impecável, que tem se tornado um novo Deus desse século. Mais uma vez, não é pecaminoso você ter saúde e buscar ter uma saúde melhor, mas quando isso vira o alvo e a obsessão da sua vida, isso ocupa o lugar de Deus. E mais uma vez eu quero te desestimular. Se isso está na sua lista de resolução, que não seja a prioridade do seu coração. Que seja algo que você coloca diante de Deus e que vai vir por causa da sua busca a Deus, mas não como alvo obsessivo, que se transforma em Deus na sua vida e te rouba a alegria e a paz. Mas, como eu disse, esse salmo ele vai tomando contornos de esperança e expectativa no Senhor. Nós vamos aprendendo a ajustar a nossa lente, as nossas vistas, a enxergar a glória do Senhor e a maneira correta como nós devemos viver. E aí o salmista, ele nos mostra que a única esperança para a vida é Deus. A única esperança para mim e para você é Deus. Ele nos diz isso dos versos de 7 a 13. Olha aí o verso de número 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. O Senhor é quem nos livra das iniquidades. O Senhor é quem nos livra dos nossos inimigos. O Senhor é quem nos livra quando o dia da aflição e o dia mau nos alcança. E eu, Senhor, o que espero? Nos lembrando talvez das palavras do apóstolo Pedro dizendo, para onde vou, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu e você vamos correr? Para onde eu e você vamos firmar os nossos pés e traçar uma caminhada e uma trajetória, se não para o Senhor? Os anos que se passam no calendário, na verdade, nos mostram que estamos cada vez mais próximos de nos encontrar com Ele. Nesse sentido, viver se torna lucro tanto quanto a morte. Porque nós estamos rumando ao encontro definitivo de nossas vidas com o Senhor e Salvador das nossas almas, do qual nós não seremos mais apartados. Isso nos diz que a única esperança para a nossa vida é Deus. Deve ser a única esperança para o seu 2024, para esse próximo ano que se achega. Reconhecer que somos frágeis. Reconhecer que enfrentaremos dias difíceis. Reconhecer que uma vida sem propósito é vaidade. Mas, sobretudo, reconhecer que a única esperança para a nossa vida é Deus. E ela é explicitamente manifesta em Jesus Cristo e na sua obra de
redenção. Quando, por uma vida completamente obediente, se entregou por amor de nós a uma morte de cruz. No madeiro maldito, ele se colocou em nosso lugar. E o castigo que estava sobre ele é o mesmo que nos traz a paz, diz Isaías sobre esse servo sofredor no capítulo 53. Essa é a única esperança que eu e você nutrimos. Quer seja você uma criança, um adolescente, pré-adolescente, um jovem, um adulto, casado, solteiro, essa é a única esperança que eu e você temos para a vida. Nos encontrarmos com Jesus e vivemos, de fato, buscando esse encontro que virá. Quer seja por ocasião da sua vinda, quer seja por a morte. Mas o ponto é que é a única esperança sólida e suficiente que eu e você temos para caminhar. Qualquer outra é vã, meu irmão e minha irmã. Qualquer outra caminha para as linhas do desespero, para a depressão, para uma espécie de existencialismo que cansa a vida e a alma da gente, porque não encontra lugar seguro para descansar. Mas quando nós encontramos ou somos encontrados por Deus, nós somos abraçados com o propósito da nossa vida, mas também com o relacionamento a ser nutrido dia após dia. E se a única esperança para a nossa vida é Deus, como nós nos portamos diante disso? O que você espera para o ano de 2024? Como foi a busca pelo Senhor no seu ano que se passou? Você precisa sair daqui firmemente resoluto, não nas suas listas. Pode fazer, não tem problema não. Chega no final do ano, você vai ticando um por um. Mas você precisa sair daqui dessa noite resoluto em viver para agradar a Deus. Não porque você vai merecer salvação. Não porque você vai obter favores da parte de Deus, porque você está buscando uma vida em obediência. Mas porque é demonstração de fidelidade, de amor, por o que Deus fez por você através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É assim que eu e você vivemos a perspectiva da obediência. Não porque nós vamos obter favores, embora Deus nos diz que se acumulam tesouros nos céus quando nós vivemos para o seu reino. Mas ainda assim a motivação do nosso coração é viver porque nós fomos vivificados nele. E nós fomos achados em graça da parte de Deus, que nos salva e nos tira do lamaçal de pecados, que é o que Davi termina dizendo aqui, para que o Senhor tire dele as iniquidades, para que ele não venha abraçar o pecado. Esse é o último tema delicado que eu quero tocar com você nessa noite. Como está a sua luta com os seus pecados? Você tem avançado, progredido, vencido? Você precisa fazer disso uma verdadeira batalha. Dia após dia, se você tem lutado contra tentações, se há alguma coisa ou questões que assediam o seu coração, Davi está nos dizendo que o pecado é o que nos faz separados de Deus. Se nós vivemos a deleite do pecado, nós não veremos a face de Deus. Mas se nós vivermos com a perspectiva correta, se nós colocarmos esse próximo ano novo do jeito certo que devemos olhar, nós vamos lutar contra as nossas transgressões, falhas, pecados. E vamos fazer disso a batalha de nossas vidas. Mesmo que saia sangue, diz o apóstolo Pedro. Mesmo que doa. Mas eu e você precisamos disso. Essa é a promessa preciosa do Senhor, de que nós nos encontraremos com Ele face a face, mas purificados em nosso coração. E isso é feito através da obra de Jesus e da santificação que o Espírito Santo promove em nós. Mas eu quero terminar aplicando o texto, então, dizendo como que eu e você devemos fazer mediante a luz dessa palavra que nós lemos nessa noite. Você deve, meu irmão e minha irmã,
ter uma regra para a sua vida. Nessa regra, todas as demais coisas são subjugadas. Todas. Seu relacionamento, casamento, filhos, emprego, tudo. E a regra que nós temos é buscarmos ao Senhor. Você tem que sair daqui, dessa noite, aproveitar essa virada de calendário que não tem poder mágico nenhum, mas consciente e resoluto de que você vai buscar ao Senhor com profundidade nos próximos dias, no próximo ano. E que você vai fazer isso para você, para os seus familiares, para quem está à sua volta, orando por eles, se dedicando, sendo um evangelista, pregando a palavra de Deus, mas você não vai deixar de buscar o Senhor. E aí todas as outras coisas ficam subjugadas, porque você vai começar a olhar a sua rotina, a sua dinâmica de dia a dia, à luz disso. Qual é o tempo que você vai separar para buscar o Senhor? Como é que vão ser os seus primeiros minutos da manhã? Como é que vai ser o seu fechar de olhos à noite? Como é que vai ser o seu dia no trabalho? Qual tempo você vai separar para ler a palavra de Deus? Para ter um tempo dedicado de busca em oração a Deus? Embora o preceito bíblico é que oremos o tempo todo, sem cessar, mas qual vai ser aquele tempo na sua rotina, no seu calendário, no seu ano, que você vai buscar intensamente ao Senhor em jejum e oração? É isso que você precisa para o ano de 2024. Todas as outras coisas ficam debaixo disso. É nessa busca que nós vamos terminar esse momento de sermão, orando juntos. Te convido a ficar de pé. E você com a sua família, em grupo de 4, 5 pessoas, quero gastar os próximos minutos junto com vocês orando, buscando ao Senhor. Primeiramente agradecendo por esse ano que se passou, mas buscando já, desde já, o Senhor para esse próximo ano. Gaste esses próximos 3, 4 minutos orando juntos. Se você está sozinho, busque alguém, uma família, alguém próximo a você. Não fique sozinho. Mas gaste esses próximos minutos orando. Orem juntos. E daqui a pouco eu orarei junto com vocês. Nós impetraremos a bênção. Gaste esses próximos minutos em oração diante do Senhor. Senhor Deus Pai, nós queremos, em ato simbólico de oração, entregarmos o nosso ano a Ti. Sabemos que ele é todo Teu, Pai. As nossas vidas são do Senhor. Queremos lhe agradecer por esse ano que se passa, pelas incontáveis bênçãos que nós alcançamos da parte de Ti. Mas queremos mais, Senhor. Não simplesmente das Tuas maravilhosas bênçãos, mas do Senhor. Queremos caminhar em um relacionamento profundo contigo, Pai. Que marque as nossas trajetórias e de quem está ao nosso lado, perto da gente. Muda, Senhor, tira os sonhos mesquinhos do coração. Os planos que não levam em conta o senhorio do Senhor sobre nós. Mas nos dá o desejo de buscarmos e nos agarrarmos com profundidade a Ti. Na oração, na leitura da palavra, na comunhão dos santos. Que 2024 seja um ano assim, Pai. Abençoado por essa regra nas nossas vidas de buscarmos ao Senhor acima de tudo e qualquer coisa. Nós pedimos a Tua bênção e a proteção também dos nossos amados irmãos que se encontram em descanso, em viagem. Que o Senhor esteja com eles e que ano que vem nós possamos alçar voos maiores no Senhor. Que esse bairro, essa cidade possa ser ainda mais alcançado por essa igreja local. Que nós possamos verdadeiramente, Pai, entendemos que o propósito da nossa vida é glorificar o Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite.
Em nome de Jesus. Amém. Amém.